Vamos lá, por que eu resolvi fazer essa live aqui? Essa semana teve algumas coisas importantes acontecendo aqui. Na verdade, tem sido uma grande de uma jornada ultimamente, né? Tem sido uma grande de uma jornada. A gente tem dois filhos, né? Obviamente vocês estão cansados de saber que eu estou postando sempre alguma coisa aqui deles. E não é uma coisa fácil, né? E a gente está, igual eu sempre estive também, mergulhado numa cultura onde os filhos são uma espécie de peso, uma espécie de incômodo, uma espécie de. É um negócio que te atrasa, né? E aí você vai ter o filho, apesar disso, você acaba tendo um filho porque meio que é a vida, você precisa ter e acaba. Eu, durante muito tempo, acreditei nisso, né? Até que eu tive, e aí eu me senti na obrigação de correr atrás de fazer aquilo que eu precisava fazer. Só que quando eu comecei a estudar sobre todo tipo de relação entre pai e filho, o que aconteceu foi que o único padrão, o padrão ouro, né, o padrão comparativo máximo, onde você poderia se imaginar seria no papel do que Deus é para a gente, né? Só que isso não é atingível, isso não é alcançável. Então a gente precisa fazer de alguma forma que isso seja pelo menos tentado, porque sem tentar também a gente não vai dar certo. E aí eu vou entrar no contexto aqui só para a gente pegar o gancho, o contexto dos últimos 15 dias, que foram dias assim completamente surreais e dentro de tudo que eu podia imaginar na minha vida. A gente ficou sem babá, né? A gente estava sem babá aqui, tem isso na semana passada, eu não sabia o que ia fazer. O babá passou mal, não tinha o que fazer, estava hospitalizado, sei lá. Não descobri o que era, não tinha previsão de voltar. E aí eu precisava tomar uma atitude, né? Eu precisava fazer alguma coisa, porque eu trabalho em casa, a Pela até que não, mas eu trabalho em casa, eu não vou conseguir trabalhar com dois meninos pequenos, né? O mais velho tem 2, o mais novo tem 9 meses, eu acho. Eu acho. Acho que é 8. É 8 ou quase 9. E aí eu tomei uma decisão, imagino que a única decisão que me passou pela cabeça que foi ir para casa dos meus pais, né? Porque como eu trabalho em casa, eu posso trabalhar de qualquer lugar, eu preciso só de um computador, internet e um celular. E aí eu fui para lá e é uma viagem longa, dá umas 7 horas de viagem. Meu pai veio me buscar aqui, buscou as crianças, puta, trabalho do cacete, uma confusão e tal. Fomos para lá, passando esse tempo lá, então, ou seja, já tirou totalmente a rotina das crianças. As crianças já ficaram meio baqueadas de cansaço, de desgaste, né? Passei uma semana lá. No caminho deu uma confusão do cacete, que o carro estragou na estrada, nós ficamos na estrada com duas crianças, né? O dia inteiro, era para chegar às 4 da tarde, chegamos 8h30 da noite. E duas crianças no carro, cara, e o Rafa brincando. Depois eu vou postar uns vídeos sobre desse dia, né? O Rafa de fraldinha, assim, que ele já tava às 6 horas dentro do carro, chegando em casa, o carro estragou, e ele desceu do carro, assim, começou a brincar com a garrafinha, brincar de rolar a garrafa, assim, tinha um morrinho, assim, onde a gente tava, e ficou rolando, assim. Cara, uma cena, assim, que, porra, é impossível de ser num... Puta moleque bonzinho, sabe? Que, cara, qualquer adulto naquela circunstância estaria puto. O Heitor também, o Heitor não entende muito, né? Mas ele deu uns gritos lá, deu uma chorada e tal, mas ficou bem também. Acabou que deu tudo certo. Fiquei uma semana lá na casa dos meus pais, uma rotina totalmente diferente para eles. Eles, assim, né? Apesar do Rafa já estar muito acostumado, que ele cresceu lá dentro, né? A gente morava do lado lá, ele ia para lá 3 vezes por semana, 3 dias por semana. E aí voltamos. Que a gente voltou, isso o Heitor passou mal lá, né? O Heitor, finalzinho dessa semana que eu fiquei lá, o Heitor passou mal, tava com cólica, sei lá o que que era, dentinho, deu febre. Chegando aqui, a Pela viajou. A Pela viajou na segunda-feira, essa semana agora, para a trabalho. E assim que ela virou as costas, a babá já voltou, né? Assim que ela virou as costas, o Rafa começou a passar mal. E ele teve umas febres, né? Parece que eu fiquei sabendo que agora é uma tal de virose da mosca. Aí eu fui jogar no Google para ver o que que era. É uma espécie de. Sabe aquela história quando você não sabe o que que é?
Aí você fala assim, é uma virose? Então, essa virose agora tem um nome, é virose da mosca. E pode ser qualquer coisa. Pode ser dengue, pode ser chikungunya, zika, não sei o quê, mas tem mais um monte. Então, ao invés de o médico agora, o médico quando não souber o que que é, ao invés dele falar que é uma virose, ele provavelmente vai te falar a virose da mosca, que agora é assim que fala. Ou seja, é um nome que deram para uma coisa que ninguém sabe o que que é e na verdade nem importa muito, porque os sintomas eles são bem tranquilos, assim. O Rafa nem teve diarreia, mas ele teve febre na segunda-feira e ele vomitou bastante, né? E isso a Pela foi segunda, passou mal na segunda, passou mal na terça. E na quarta, ontem, era o dia que a Pela ia chegar. Né? O dia que a Pela ia chegar. Foi o pior dia. Ele vomitou 3 vezes de manhã. E ele tem muito nojo do vômito, né? Então ele ia vomitando e ficando desesperado, e gritando, e chorando e tal. Fui com ele para uma espécie de UPA, né? Seria uma UPA, mas é da Unimed, que é o plano que a gente paga. Então é um pronto-socorro normal da Unimed. Ele tomou lá bromoprida, né? Um medicamento para enjoo. Fez um teste lá, um exame de sangue para ver se era dengue, acabou dando negativo. Mas enfim, o que eu tô querendo dizer isso por quê? Porque eu tava sozinho, né? Tava eu e a babá, a sorte que ela tava, porque a gente tentou trazer uma outra babá enquanto ela ficou passando mal e tal. E todas deram errado, todas deram muito errado, a gente tá tendo muito problema com isso. A sorte que ela tinha voltado, a Lorena. A Lorena tem sido um anjo pra gente, assim. A sorte que era ela, porque ela dá conta dos meninos, já conhece o Rafa, já sabe lidar e tal. E foi bem pesado, assim, porque o Rafa começou a passar mal de manhã, ele já estava meio desidratado, porque já não estava alimentando, estava meio fudido. A febre acabou passando, na quarta-feira ele não teve febre, no último dia. E a Pela chegando, né? A Pela saiu de lá onde ela, acho que ela estava em Patinga, saiu 6 horas da manhã, chegava tipo umas 3 da tarde. Deu 8 da manhã, não tinha mais jeito, eu tive que correr com ele pronto-socorro. E eu passei mais ou menos assim de 8h30, porque ele não aguentava nem ficar em pé, porque ele estava bem fraquinho. Passei de 8h30 da manhã até 2 da tarde, que foi a hora que resolveu com ele no colo, na UPA, né? E lá ele vomitou 2 vezes, vomitou num lado no ombro, assim, que ele estava deitado aqui, vomitou aqui, depois virou para cá, aí vomitou aqui depois. Foi um inferno, assim, uma situação complicadíssima. Mas aí eu falo, né, fazendo o gancho do que isso tem a ver com o assunto da live. Quarta-feira provavelmente foi um dos dias onde eu me senti mais não vou dizer útil apenas, não é útil a palavra que eu quero usar, mas foi um dos dias mais felizes que eu tive enquanto pai. Porque dentro daquele sacrifício todo, dentro daquela confusão, daquele turbilhão de coisas, daquele monte de coisa acontecendo sozinho, o Rafa, essas 2 noites, né, de segunda para terça, de terça para quarta, eu acho que eu dormi somando tudo umas 7 horas. O Rafa ele não dormia direito, ele estava sentindo dor, incômodo, sei lá o que que era. Acordava de meia hora, pedia água e não queria tomar água, e tomava, chorava. Enfim, eu dormindo 7 horas nos últimos 3 dias, com o Rafa no colo, vomitando em cima de mim. E aquele atendimento maravilhoso do pessoal, né, da saúde, né, já sabe como é que é. E por que isso acontece, cara? Por que quando a gente tem esse tipo de chamado, por que quando a gente tem esse tipo de coisa que puxa a gente para uma instalação dentro de um momento de desespero, um momento de total caos, um momento de total caos. Por que quando a gente está nessa condição e a gente persevera e a gente leva a sério e a gente encara aquilo de uma forma adulta, por que aquilo dá um prazer enorme, né? Por que aquilo traz a sensação de dever cumprido? Por que aquilo eleva a gente a um estado que a gente não estava antes? Você literalmente se sente mais quando você passa por um momento que te é exigido um sacrifício muito grande. E é por isso que eu queria falar desse assunto hoje, e é o assunto talvez mais importante desse perfil. Talvez seja o assunto, talvez se eu tivesse falado de um assunto só nesse perfil, talvez fosse esse. Porque o sentido da paternidade todo vem daí. Todo. O sacrifício e o sentido de fazer aquilo que você precisa fazer. O sacrifício de se colocar de lado para que seu coração seja doado
para outra pessoa. E não só para o seu filho, para sua esposa, para o seu marido, enfim, né? Eu andei vendo algumas coisas sobre esse assunto esses dias, que eu tenho essa mania, né? Eu tô sempre estudando alguma coisa, e esses dias, essa quarta-feira me deixou com foi ontem, né? Hoje é sexta. Não, não, foi ontem. Parece que tem uns 15 anos já. Me deixou com uma sensação assim, cara, de onde que veio isso? Por quê? Né? Porque eu cheguei no final do dia, e assim que a Perla chegou, e aí a sensação de que tudo vai se resolver, né? Porque agora ela tá em casa, tem gente para me ajudar, e aí ela volta, e a rotina, e tudo, parece que tudo vai se ajeitando, né? Quando tá todo mundo junto, quando a rotina volta. Aí que eu fui desabar. Aí que eu encostei nela e abracei ela e chorei. Porque eu estava realmente fazendo das tripas coração durante aquele tempo para conseguir dar conta daquilo tudo. E no final, cara, na hora que passa aquilo tudo, aquela turbulência toda, assim, é isso. É isso. Esse é o sentido do negócio. Então, pare e pensa comigo aqui. Vamos entrar na parte técnica da coisa aqui. Eu já contei história demais. E essa história, na verdade, não é o assunto principal da live. Essa história é só o contexto para a gente começar a desenvolver o assunto. O pessoal que joga videogame, eu jogava na minha época, né? Videogame era uma outra coisa, hoje em dia é um negócio diferente, mas na minha época a gente tinha umas revistas que vendia na banca. Sei lá, você comprava um jogo, alugava um jogo, tipo um Donkey Kong, um Sonic, um Mario, alguma coisa assim. Você tinha uns macetes que eram coisas, eram comandos que você dava que ficavam escondidos no jogo, que você conseguia ativar fazendo uma combinação de botões e tal, e você ganhava, por exemplo, vida infinita, você ganhava super força, você ganhava algum poder e tal. 100% das pessoas da minha geração que fizeram esses macetes, que fizeram esse tipo de coisa nos jogos, entenderam na época mesmo que não soubesse a dimensão disso, mas entenderam na época que um jogo sem dificuldade, sem obstáculo, sem sacrifício, não tem graça. Não sei se vocês já pararam para reparar isso. Qualquer coisa que você faz no sentido... Tinha um joguinho também de computador chamado Age of Empires, né, que você era uma tribo. Você começava meio na idade da pedra lascada. E aí você ia recolhendo madeira, ouro, pedra e tal, ia construindo, ia melhorando a tribo. E aí no final você construía uns barcos, umas coisas para ir atacar a outra tribo, dominar e tal. Você tinha uns macetes para fazer ouro infinito, fazer pedra infinita, fazer prata, fazer madeira infinita. Você apertava uns botões e aí você ficava fodão, assim. Sua civilização crescia rapidão, você já construía uns negócios muito foda e passava e dominava. Aí na primeira vez é legal, pô, ganhei, dominei o mundo e tal. Aí na segunda, beleza, dominei o mundo. Na terceira já não tem graça. Então, qual que é a ideia que isso trazia já desde que a gente jogava videogame e hoje em dia é uma coisa que meio que se perdeu, né? As pessoas estão cada vez mais doentes, elas não entendem por quê. Porque no final das contas estão buscando facilidade. No final das contas está buscando conforto, está buscando prazer, está buscando, enfim, esse tipo de coisa, né? E o que acontece quando você busca isso o tempo todo? A pior merda que pode acontecer é você conseguir alcançar isso. Porque aí fudeu, aí não tem mais graça, realmente. E nesse meio tempo eu andei ouvindo umas palestras do Jordan Peterson, né? Um cara que eu falo muito aqui, é um cara que eu tenho muito prazer em ouvi-lo e me parece ser um contato com algo divino mesmo. As palestras, não só o livro, né? Mas as palestras que ele dá pelo mundo são coisas também muito, muito elevadas, assim. O contato com a verdade é um negócio que te acalma, né? Parece que te ordena por dentro. Você fica ordenado, você fala assim, cara, realmente o mundo faz sentido, né? E ele tem uma palestra que ele fala sobre a responsabilidade ser o sentido da vida. Por isso que eu coloquei esse finalzinho aqui no título, né? Que é o sacrifício e o sentido da vida no sentido de responsabilidade. Ele faz um raciocínio muito interessante que fala assim, olha só, imagina que você é Deus e você é onisciente, você é onipotente e você é onipresente. Ou seja, você é tudo e você está fora do tempo e do espaço. Você só é. Nada mais é, só você. O que falta para esse ser?
O que esse ser não tem que talvez falte a ele? Vou tomar uma água enquanto vocês pensam. O que falta para um ser que é onisciente, onipotente e onipresente? Falta limitação, né? Ele não tem o benefício da limitação. E aí, se você for olhar toda a mitologia cristã, né? Toda a parte de Gênesis e tudo que acontece na tal da revolta dos céus e tal, você vai ver que talvez, né, alguns teólogos falam isso, eu já vi outras versões, mas alguns teólogos falam que a ideia da revolta que veio de Lúcifer foi exatamente porque ele ficou puto com Deus, porque Deus resolveu fazer os homens. E pior ainda, Deus resolveu se encarnar de homem para vir se sacrificar por nós. E o Lúcifer não quis, olhou para isso e falou: não vou servir essas pessoas. Não servirei. Essa frase está na Bíblia. Eu posso até deixar depois o link, eu vou deixar isso nos stories depois, um artigo do padre Paulo Ricardo, do site dele, né? Não sei se é ele que fez. Tem essa frase. Lúcifer se revolta porque ele fala: não servirei. Então, quando a gente abre mão de fazer algum tipo de sacrifício, né? Seja pelo marido, pelo filho, pela sua mãe, pelo seu pai, em última instância, o que você está fazendo? Você está abrindo mão de servir alguém, ou seja, dentro daquilo, né, simbolicamente falando, né, lógico que não é literal, mas simbolicamente falando, você está agindo de forma demoníaca. E essa sacada mudou tudo para mim. Mudou tudo quando eu entendi isso. E eu, graças a Deus eu entendi isso rápido, quando o Rafa ainda era bem novo. Então, o que falta para Deus? Limitação. Então, ele faz os homens para que essa limitação esteja presente. E aí, ele vai ser o Pai Todo-Poderoso, que vai guiar esses seres limitados. Esses seres limitados, eles precisam ter liberdade de agir. Porque se eles não tiverem liberdade para se perder pelo mundo, para ir para outros lados, para negar a Deus, eles não vão conseguir ter a felicidade suprema, que é contemplar a Deus. Contemplar a Deus como Pai. Então, a gente acaba tendo a liberdade de fazer o bem ou o mal. Às vezes a gente faz o mal tentando fazer o bem. Mas imagina o seguinte, você que tem filho, você está me ouvindo aqui, você aceitaria escravizar o seu filho? Ou prendê-lo, algemá-lo, encarcerá-lo, para que ele não faça merda? Para que ele não faça nada de errado? Eu acredito que não, né? Então, você está lidando com a possibilidade de que seu filho pode dar errado na vida, que ele pode fazer um monte de merda. Isso dando liberdade para ele. Ou seja, ele tem liberdade de fazer, né, o certo ou o errado. Ele pode, inclusive, te negar, enquanto pai, enquanto mãe. Mas sem essa liberdade, é muito difícil, ou impossível, que ele consiga contemplar a paternidade de Deus da forma correta. Em todos os sentidos cristãos da coisa, o modelo de pai é o próprio Deus. Que na verdade não foi nem. E assim, o sacrifício que ele fez foi o que a gente chama de sacrifício supremo, né? E é algo inédito em qualquer religião. Todas as religiões, antes do cristianismo, o sacrifício era feito aqui, oferecido para Deus. Você pega, o pessoal gosta, né, de ficar assistindo Vikings, por exemplo. A série mostra muito isso. Eles iam para a guerra e tal. Não, vou sacrificar um bode aqui para oferecer para os deuses, para eles iluminarem a gente. Então, é sempre o ser humano dando, né, sacrificando algo. Coitado do bicho, tem nada a ver com isso. Mas estava ali, é uma oferenda. As religiões que eles chamam de matriz africana, né, tem muito isso de oferenda, de deixar alguma coisa pro, enfim, os vikings tinham isso, todas as crenças pagãs antigas têm isso, de você sacrificar alguma coisa
e oferecer para Deus para que você tenha uma recompensa. Você vê que tem muitas, eu não vou citar aqui, porque eu também não entendo disso, mas tem muitas igrejas que se dizem cristãs e pedem isso. Você precisa sacrificar alguma coisa para oferecer para Deus para ter a graça. Senão a graça não vem. Quando, na verdade, o que Deus, o que o Cristo fez foi inverter isso. O que o Cristo fez foi assim, não, eu, na condição de Deus, eu vou me encarnar, me misturar com vocês, eu vou me sacrificar para que vocês fiquem bem, para que vocês estejam mais limpos, estejam livres do pecado. Opa, bati. Deus, então, olha para o seu, da sua onisciência, da sua onipresença, da sua onipotência. Olha para seres inferiores e fala assim, eu acho que eu vou ali morrer por essa galera aí. Então, qual que é a mentalidade de um pai que pretende levar os seus filhos para o céu, por exemplo? Que está apontando para Deus como um modelo de pai. O que esse pai precisa fazer? Fica difícil, né? Não, né? A ideia de sacrifício voltada para o bem dos filhos, ela vem primeiro de Deus, mas não só, né? Isso vem da própria realidade. Afinal de contas, nós, enquanto adultos, sabemos que para uma criança se desenvolver, ela vai precisar de dedicação, ela vai precisar que alguém limpe a bunda dela, ela vai precisar que alguém ensine as coisas para ela, ela vai precisar de uma série de coisas, né? E assim, a ideia de que não servirei, cara, realmente, talvez as pessoas não tenham a dimensão do problema grande que isso é. Isso vale, eu já falei aqui, isso vale tanto para o casamento quanto para a paternidade. E aí que vem a coisa, né, do chamado heróico. O que é o herói? Quando você pega uma história, um clássico, né, do Hércules, por exemplo, ou algum outro clássico qualquer da literatura, o que é o herói? Quem é o herói? O herói é um cara que tem um monte de virtudes, mas ele não usa para si próprio. Ao contrário, ele se coloca em perigo, ele se coloca na frente, ele usa as virtudes dele em favor dos outros, mesmo sob o risco de morrer, mesmo sob o risco de dar tudo errado. Por que ele faz isso? Porque ele não está olhando para isso aqui, ele está olhando para cima. Geralmente o chamado heróico ele é um chamado voltado para o céu, voltado para algum contexto cristão, né? Então, assim, o que eu queria deixar hoje aqui é que, primeiro, o sentido da vida, que todo mundo fala que tem uns intelectuais que costumam fazer uns programas. Não sei se vocês já viram aquele Abu Janra, né? Isso virou meme ultimamente, o Clóvis de Barros no programa dele. Era um programa de entrevista de antigamente, tipo esses da GNT, sabe essas coisas que ninguém liga? Tipo série B, série C da Globo, que o cara não tem como estar ali na Globo, né? Aí tem lá Multishow, GNT, essas coisas meio periféricas, assim, bota o cara lá e o cara fica lá fazendo os programas dele. O Abu Janra era um cara desse. Abu Janra, Emicida, umas coisas assim. E aí ele perguntava, ele tem um programa de entrevista, e no final ele perguntava, fulano, o que é a vida? Basicamente assim, qual é o sentido da vida, né? O que é a vida? Aí o fulano tentava explicar, aí ele, de propósito, né, ele repetia a pergunta. Ele ignorava o que o cara falou e repetia. Depois vocês procuram isso. O Clóvis de Barros, que o pessoal acha que puta do intelectual, deu umas 4 definições, assim, cada uma pior que a outra, e acabou que ninguém ficou satisfeito e terminou ali mesmo. O Fábio Porchat tem uma também engraçada, que ele começa a falar e tal, aí o Abujan continua falando, não, mas o que é a vida, Fábio Porchat? Aí ele fala, sei lá, não sei, porra, foda-se o que é a vida. Esse sentido, ele é a vida. Esse sentido do sacrifício em prol daqueles que você
jurou proteger. E isso. Porque sem esse sacrifício, sem esse tipo de doação, a coisa vira o jogo com macete. Vira o jogo onde você tem, né, você aperta lá uns botões e você tem um monte de benefícios que aparecem do nada, né, sei lá, madeira infinita, vida infinita, poder infinito, né? E aí você zera o jogo com muita facilidade. É basicamente o que a gente tem vivido ultimamente, né? É um negócio meio nihilista, assim, porque nada importa. Então, se nada importa, o objetivo é sempre utilitário. O objetivo é sempre conseguir a maior satisfação possível, e a maior satisfação possível é sempre subindo um degrau atrás de outro degrau. Quando no final das contas, se você faz isso sem um sacrifício genuíno, não tem. Chega uma hora, é como se você. Eu não sei se vocês viram Harry Potter, ou leram Harry Potter. É aquele. Acaba que no final vira aquele menino, o Duda Dursley, né? Tem uma cena do Harry Potter que ele. Eu não vou lembrar de qual livro que é, mas é bem no comecinho. Ele é o aniversário dele, né? E aí os pais fazem tudo pra ele, que menino mimadinho e tal. Aí ele tem a cozinha dele lotada de presente, assim. E ele começa a contar. 10, 11, 12, né? 21, 22, 23, né? Aí ele para assim no 28. Mas só 28? Ano passado foram 28, esse ano tem que ser 29. Por que esse menino está exigindo mais e mais presente? Porque não custou uma gota de sacrifício dele para comprar esses presentes. Para ele, aquilo ali é só uma satisfação que ele precisa ter. Alguém precisa me injetar satisfação o máximo possível. E aquela injeção de satisfação que foi dada uma vez, ela não funciona mais. Ela não funciona mais. Você precisa sempre de uma dose maior. É por isso que nego se afoga em pornografia e a vida do cara acaba. Eu nem sabia disso, eu fiquei sabendo há pouco tempo. Tem nego que a vida do cara acaba por causa de pornografia. O cara perde interesse na mulher, perde interesse em tudo, em trabalhar, né? Vive por conta. É por isso, e, assim, tem outros vícios que já são mais antigos. Jogo, por exemplo, né? O cara vive naquela adrenalina de jogar, jogar, jogar. A adrenalina precisa ser cada vez maior, então nunca a pessoa consegue se satisfazer e aquilo não tem fundo. A mesma coisa com bebida, né? Com álcool, com qualquer outra droga. E é porque falta o sentido, falta o sacrifício genuíno. E eu queria terminar com uma frase que eu vi agora há pouco, por acaso, eu nem estava pesquisando nada, eu estava vendo uns vídeos aqui enquanto eu fazia umas coisas de trabalho aqui, da entrevista do Ícaro de Carvalho no A Deriva, acabou de sair. Tava vendo um corte ele falando do pessoal da MGTOW, né, os Red Pill. Por isso que eu fiz questão, inclusive eu respondi umas caixinhas hoje. Eu respondi umas caixinhas hoje falando disso, né, que a gente tem falado muito pouco sobre masculinidade, né? O que é um ser masculino, né? O que é um ser humano masculino. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje em dia está infestado desses MGTOW, né? O pessoal da Red Pill, do Red Pilado, né? Black Pill, não sei o quê. Ele estava comentando, o Ícaro, né? Tava comentando de um dos grandes heróis desse pessoal Red Pill, dos MGTOW, que é um cara gringo aí, um lutador e tal. O cara é super forte, super masculino, né? Entre aspas. Forte, não sei o quê. Aparentemente tem dinheiro e tal. E aí o cara vai entrando numa onda de que aquilo é a satisfação final da vida, né? O cara é bater nas pessoas, maltratar, não digo nem maltratar, mas desprezar mulheres no geral, porque o MGTOW acaba virando uma espécie de feminismo ao contrário, né? Tudo que as feministas falam dos homens, o MGTOW fala das mulheres. E aí vira um negócio meio. Vira uma paranoia mesmo, né? Esses caras que se metem nisso depois não saem nunca mais, é impressionante. E no final das contas, esse cara, o que ele tá fazendo? Ele tá simplesmente fugindo de responsabilidade. Porque ele não tem uma esposa,
Esse cara, né? Esse chama. Puta, não vou- Lee Turner, alguma coisa assim. Ele fala que casamento pra ele só casa se a mulher for propriedade dele. E é um negócio meio. Aquele soft porn aí que virou famoso aí, esqueci o nome, cara. O cara que amarra a mulher lá e bate nela, não sei o quê. Só que ali ele foi romantizado tanto, né, que isso deve ter ficado no imaginário da galera. 50 tons de cinza. E ele fala uma coisa mais ou menos naquele sentido. E aí o Ícaro fala um negócio que é muito engraçado, né? Que assim, cara, um cara desse, ele pode ser forte que ele for, ele pode ser o bambambam, bam, bam, pode ter dinheiro, pode ser o que for. Eu até anotei para lembrar da frase. Mas se, presta atenção aqui, se você não tem ninguém por quem viver e ninguém por quem morrer, no fundo, você é um menino, é uma criança. Às vezes eu via algumas pessoas comentando num tom de zoeira, assim, entre amigos, né? Que fulano às vezes está perdendo muito tempo na vida. Pô, fulano não tem nem um passarinho para tomar conta. O que é esse passarinho para tomar conta? É alguém para você viver, alguém para você morrer por aquilo. É lógico que ninguém vai morrer por causa de um passarinho. Estamos falando de outra coisa aqui. Mas no final das contas, a gente tem que tomar muito cuidado com esse para quando a gente for falar de masculinidade, de como ser um homem decente, honrado e tal, pra gente não cair pro lado da red pill, porque isso aí também é um negócio complicadíssimo. O Ian chegou tarde, mas chegou realmente, cara. O importante é aparecer. Esquenta a cabeça não. Eu tô encerrando já. Depois eu vai ficar aí, né, no perfil e tal. Se quiser dar uma olhada. Começa no minuto 4, se não me engano, tá? Só pra você não perder tempo, porque até entrar, até começar e tal, acho que é no minuto 4. Então já fica a dica aí. Depois isso aqui também vai pro podcast, vai estar lá no Spotify, e aí se vocês quiserem ver lá pelo Spotify também, aí lá eu já edito e tiro essa parte que não tem nada e já começa nos finalmente. Então, qual é a ideia? A ideia vai ficar salvo, vai ficar. Qual é a ideia? O antídoto para isso, né, para esse vazio existencial, é também dado pelo Jordan Peterson, que eu já falei que é um cara que eu tenho muito, eu bebo muito da fonte dele há muito tempo, né? Não só dos livros, não só as frases, que tem umas frases de efeito que são foda pra caralho, né? O cara, além de tudo, é um escritor excelente, ele tem umas formulações muito sofisticadas e tal. Mas além disso, além dos livros, ele tem umas palestras assim de 1 hora pelo mundo inteiro. Tá tudo no podcast dele. Se você sabe inglês, você consegue ter acesso. Qual que é o sentido da vida, então? Pega a maior quantidade de carga que você aguenta, voluntariamente põe nas suas costas e anda. Esse é o sentido. Então, o sentido da vida que o pessoal busca, né? Igual esse cara aí, que eu sou bambambam, não sei o que, sou rico, sou não sei o que, blá blá blá. Por que falta assim? Por que o Felipe Neto é depressivo? Pronto, chegamos aqui no ponto nevrálgico do negócio. Esses dias eu vi ele falando um negócio na Unesco, né? Que agora ele vai ser o cara que vai elaborar a Constituição digital, tal, do que o povo pode falar ou não na internet. E aí ele todo engravatado, bonitão, assim, falando inglês na Unesco e tal, no Twitter. E embaixo os caras postando uns vídeos dele, né? Uns vídeos, stories dele antigo. E ele assim, eu tô aqui no camarote, aqui do lado do DJ. 20 mil dólares isso aqui. Chupa Brasil, minha vida é muito foda, minha vida é muito foda e tal. E tá chapadaço lá e tal. Falta dinheiro? Não. Falta gente rodeando, puxando o saco dele? Não. Falta influência dele no mundo, no Brasil, no caso, né? Não, é um cara super influente. O que falta? Agora você já sabe. E é por isso que um cara desse, mesmo tendo tudo, Felipe Neto tem tudo, mesmo tendo tudo, se você der um Google agora, Felipe Neto, depressão, você vai ver que ele tá fudido há muitos anos. Há muitos anos ele vem sofrendo com isso. Por quê? Vou deixar essa no ar aí, depois vocês comentam aqui falta o passarinho. Depois vocês comentam aqui.
Tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma colocação, alguma coisa a mais? E eu já vou encerrando porque já está dando quase 40 minutos. Eu deixei aqui também uma frase do Pondé. O Pondé é um filósofo que eu gostava muito dele. E tá meio esquisito ultimamente. Ou eu aqui, sei lá, fiz mais de 30 anos e aí parei de achar bonito o que o Pondé fala. Mas tem uma frase dele que é uma frase que ele fala, eu vejo ele falando isso em palestra há muito tempo, e antes de ter filho eu já tinha entendido ela, mas depois que você tem filho, a dimensão do negócio é outra. Ele fala que os melhores dias da sua vida são aqueles dias que você nem lembra que você existe. Para pensar se não é isso. Se os melhores dias da sua vida não são aqueles dias que você esqueceu que você existe. Esse dia, na quarta-feira, cara, eu esqueci que eu tava cansado. Eu esqueci que eu tava virado. Eu esqueci que eu tava com dor. Imagina, o Rafa tem 15 quilos. Eu fiquei com ele no colo de 8h30 da manhã até 1h30 da tarde. Foi a hora que ele tomou o remédio, deu, né, o remédio para enjoo, ele deu uma baqueada, porque o remédio dá uma fraqueza mesmo, dá uma bambeza, e dormiu no meu colo, eu botei ele para dormir. Ele dormiu até, sei lá, quase 8 da noite, nesse dia. Eu fui lembrar que eu existia, eu fui sentir dor no ombro, né, de segurar o Rafa, dor na perna, de ficar em pé. Depois que a Pela chegou, que tudo aconteceu, que tudo terminou, que tudo estava resolvido, e eu fui tomar um banho e comer alguma coisa. Porque eu também estava em jejum, desde, né, da hora que eu acordei até 2 horas da tarde, aí que eu fui almoçar, que eu fui tomar um banho. Não. E foi um dos dias mais satisfatórios. Não, porra, é óbvio que é uma merda o filho doente. Mas a satisfação, cara, de chegar no final de uma jornada e falar assim, puta que pariu, cara, olha só. Olha só o que eu consegui fazer hoje com uma alegria muito grande. Estabilizando o humor de uma criança que estava doente. Conseguindo trazer. Cara, o Rafa, quando a gente estava lá no pronto-socorro, eu tava conseguindo conversar com ele, brincando com ele, fazendo piadinha com ele, andando com o dedinho em cima dele, assim, ele chegou a rir pra mim, no meu colo, meio que desfalecendo já de fraqueza, coitado. Então, assim, qual que é o sentido? Carrega, cara. Pega um fardo grande voluntariamente. Precisa ser voluntário. Porque senão não tem o mesmo sentido. Não adianta. Não adianta alguém botar o fardo em você. Você tem que falar assim, eu quero. Me dá esse negócio aqui que eu vou envergar minhas costas. Vou fazer o que precisar fazer e eu vou carregar esse troço. O sentido tá aí. É por isso que tem tanta... sei lá, cara. Às vezes eu tenho até um pouco de receio de falar certas coisas, mas... é por isso que tá toda essa merda, né, cara? Tudo que foi feito nos últimos 20 anos em termos de construção cultural é a de buscar cada vez mais o prazer e menos o sofrimento, menos o sacrifício. É óbvio que vai dar merda. É óbvio que vai dar merda. Foi só com o filho que eu entendi que o amor é doar, sem querer nada em troca. Até entender o sentido de ser pai, eu sempre amei de forma egoísta, esperando algum reconhecimento ou algo em troca. E eu te falo, cara, que isso, pra mim, como pai, é uma coisa até mais fácil, porque é muito natural você olhar para uma criança de 2 anos e não esperar nada em troca dela. É muito natural, é, é muito intuitivo, sabe? Que uma criança de 2 anos não vai fazer nada por você. Ou então não, né? Porque às vezes, esses dias eu vi um print da Débora Seco falando que estava muito chateada porque o neném dela de 1 mês não faz nada por ela, alguma coisa assim. Quer dizer, na cabeça das pessoas normais, uma criança não tem muito o que fazer para um adulto, né? Então, eu, pessoalmente, eu tenho muita facilidade de proporcionar uma doação muito grande para os meninos sem esperar nada em troca. Em compensação, no matrimônio, puta, cara, aí já é foda. Isso aí para mim é um trabalho diário, assim, cara. É um trabalho que para mim é bem pesado. Eu preciso trabalhar isso muito. Não sei se acontece com vocês,
sei se acontece com ceia, mas para os meninos, para mim é tranquilo, é natural para mim. Agora, dentro do casamento e tal, isso aí para mim já é mais pesado. Saber, é porque no final das contas, cara, não é que o amor em si, cara, ele só é igual. Eu vi uma analogia muito legal esses dias. É quando você entra na academia, você tá gordo. Digamos, né, você tá gordo, flácido e tal. E você entra na academia. Primeiros, sei lá, 7 dias, você vai só sentir dor. Primeiros 30 dias, vai só sentir dor. Primeiros 2 meses, talvez você comece a ver alguma coisa. De repente você. E cara, no dia a dia você não tá vendo resultado nenhum. Zero, 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 zero. De repente você passa na frente do espelho e vê que tem um tríceps assim, ó. Mais ou menos desenhadinho assim, ó. Do ladinho assim. Opa, começou a aparecer. Mas isso são, sei lá, 2, 3 meses que você está doando, doando, doando. É trabalho, 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 é dor, é sacrifício, é entrega, é ir todo dia, é não sei o que lá. Para no final de 3 meses aparecer um pedacinho de um tríceps aqui, pequenininho. O amor é exatamente isso, cara. O amor é exatamente isso. É doação, é trabalho, é cultivar, é doar, é trabalho, cultivar, doar. Você dedica, 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 dedica e aquilo aparece. De repente, cara, você começa a amar mais aquela pessoa porque você está se dedicando a ela. É que eu acho o imaginário, eu não sei se é só no Brasil, mas no Brasil, esses filmes da sessão da tarde deixaram a gente com um imaginário muito maluco, cara. Imaginário muito maluco, que a gente vai olhar para uma pessoa e se apaixonar perdidamente por ela, passando, sei lá, tomando um café no Starbucks, assim, você pega o café, vai atravessar a rua, e você olha para uma pessoa, a pessoa olha para você e ali solta fogos de artifício, e aquilo ali vai começar ali um grande amor, e aquilo ali vai durar para sempre. Não trabalha não para ver o que acontece. Não trabalha não. Não se dedica, porra, faz o escambau pra você ver o que acontece. Então é isso. No final das contas, o sacrifício e esse sentido da vida, ele vem pela família, né? Eu tô falando mais de pai e filho aqui, mas no final, a, 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 a base de tudo é o matrimônio, né? É dali que vem tudo. É por isso que eu fico triste comigo mesmo de ter esse tipo de coisa, né? Igual você falou, cara, de uma forma egoísta, assim, de querer doar já pensando que a pessoa também, não sei o quê. E muitas vezes, cara, a pessoa ela vai doar de outras formas. Às vezes você faz um negócio de um jeito. E você espera que a pessoa faça daquele mesmo jeito, só que de sinal trocado, tipo, retribuindo aquilo que você fez. Mas não é assim. Não é o jeito daquela pessoa fazer assim. Então ela vai fazer de outra forma. Então, dessa outra forma, é o jeito que a pessoa está te dando. Então, se isso não estiver bem sincronizado e os dois entendendo que a forma de doar do outro é aquela, bicho, vai ser um inferno. Vai ser um inferno. E aí vai começar, aí cobrança, e não sei o quê. E aí filho pequeno, e aí trabalho, e porra, velho, aí fudeu, aí já era. Alguém tem que parar e falar assim, peraí, para tudo. Vamos ver se a gente ajeita isso aqui, ó, porque ajeitando isso aqui, que é o matrimônio, a relação dos dois, ajeitando isso aqui, o resto da coisa ela segue mais ou menos na mesma linha, né? Mas só ajeita isso aqui através de trabalho, através de doação, através de entrega. É difícil, cara, é bem difícil. A gente não é formado para isso, a gente não entende isso. Tudo que existe no nosso imaginário é que o amor constrói, o amor salva. Você pega essas músicas desses sertanejos universitários, né? Agora até que não, agora é só traição e tal, e pé na bunda. Mas você pega as músicas românticas dos anos 90, né? Sabe, Daniel, tudo assim, cara, não, que eu tava mal e tal, mas aí o amor me salvou, aí o amor. Porra, irmão, puta cagada, cara, puta cagada. Aquilo, esse troço vai enfiando na cabeça da gente e vai dar merda, vai dar merda. Então é isso. Se tiver mais algum comentário, a gente comentaremos, digamos assim, ou a gente vamos estar comentando, como diria o pessoal que gosta do gerúndio, né, o pessoal do telemarketing.
vamos estar comentando, mas se não, vocês não forem estar tendo alguma outra dúvida, vamos estar encerrando por aqui, porque eu vou estar dormindo em breve. Então é isso, acho que não, né? Pô, muito obrigado a todo mundo que estava aí, todo mundo que apareceu, todo mundo que não apareceu também, que vai ver depois. Valeu mesmo. Esse áudio vai estar no podcast na semana que vem. Vou ver se eu gravo mais alguns. E é isso. Tá? Muito obrigado. Valeu, Ian, por ter ficado aí até o final. Tchau.